Programa 10. Pessoas que nascem mudas, cegas, com problemas de paralisia cerebral, enfrentando câncer desde a infância, paraplégicas, entre outras doenças complexas, constituem-se em grandes enigmas para a humanidade. Claro que a herança genética pode servir de argumento para justificar muitas delas. Em entrevista concedida a um órgão de imprensa nos anos 70, o médium Chico Xavier apresenta interessante explicação para muitas das incompreensíveis e inexplicáveis limitações físicas enfrentadas pelas criaturas humanas. Segundo aprendera com os espíritos de que se dizia porta-voz, o conhecimento da reencarnação era a chave desse mistério. A finalidade das vidas sucessivas era o progresso das criaturas, controlada por uma lei que ele chamava de causa e efeito. Dizia ele que todos estão subordinados a ela, independente do papel que desempenham nos grupos sociais a que pertencem as pessoas. Assim, a vida devolve mais dia, menos dia, através das encarnações, os efeitos de nossas ações que, dentro do ponto de vista que defendia, têm um sentido muito mais amplo que o gesto ostensivo que praticamos. Qualquer gesto, seja mental, emocional ou visível, para o meio onde nos inserimos, resulta em repercussões que recairão sobre o autor. Afirmava que dentro desse conceito, corruptos e corruptores, agressores e agredidos, bons e maus, experimentarão as consequências feitas desfrutando dos conceitos recebidos, recebendo sempre a compensação equivalente e compatível com os seus atos. Desse modo, a justiça de Deus ganharia um sentido de efetiva justiça, afinal, o arrependimento tardio, sem o reparo do prejuízo causado, não isenta de culpa e do dano a outrem ou à sociedade humana. Deus não precisa perdoar, pois é como se estivesse lidando com crianças do ponto de vista evolutivo, mas a consciência do indivíduo só o fará sentir-se livre se experimentar o tamanho do prejuízo causado a quem quer que seja. Essa visão certamente infunde esperança naqueles que, como Rui Barbosa, abalado em suas convicções, disse há mais de um século: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a desonra, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Como afirmou certo dia o guia espiritual de Chico Xavier, o que aqui se faz, aqui se paga. Embora tenhamos partido de exemplos extremos, como das limitações físicas e as doenças complexas, o princípio aplica-se a todos os atos da vida. Jesus, em meio aos ensinamentos que passou aos discípulos e que os evangelhos preservaram, diz: a cada um é dado conforme as próprias obras. Esses resultados, porém, surpreendem o responsável por vezes numa existência posterior, onde a justiça de Deus o faz reencontrar suas vítimas para, através da convivência em que, suportando a presença do prejudicado de outrora na condição de muitas vezes familiar, amigo ou companheiro de trabalho, experimente o atrito da incompreensão, da cobrança, acabando reduzindo ou eliminando a dívida com ele contraído e clareando os quadros levantados no início do seu comentário. Chico Xavier disse na entrevista que, embora a generalização nunca deve ser considerada, geralmente, nesses casos, existe o exemplo sempre do suicídio praticado em uma existência ou encarnação anterior, fazendo com que o tiro lese a cabeça, ou melhor, o tiro que lesa a cabeça, o centro da visão, faça com que a criatura renasça cega. Ou aquele tiro que atinge o centro da audição, a faz renascer surda. Aquele que atinge o centro da fala, muda da coordenação motora com limitações no andar. O que se envenena com problemas enfrenta doenças inexplicáveis na infância, como câncer, a leucemia, entre outras. O que se asfixia ou afoga com doenças respiratórias, o que se enforca com o problema da paraplegia, o que se atira das alturas ou atira-se sobre as rodas de um trem ou qualquer outro tipo de veículo pesado, retorna com a tetraplegia, ou seja, em meio a restrições que o façam recuperar a harmonia desprezada em outra vida. Se é verdade ou não, o fato é que Chico Xavier ofereceu-nos explicações contra as quais, através da lógica, não dispomos de argumentos também lógicos e também, portanto, racionais. Não é mesmo?